A aula de hoje, ela vai cobrir uma série de assuntos. Só que é importante vocês pensarem que esses assuntos, eles são meio que assim, uma base para tudo que a gente vai ver no futuro em ciência de dados. Então, alguns de vocês já devem ter percebido que desde a aula passada, a gente está meio que fazendo um pequeno desvio do mundo das tabelas, como a gente começou os vídeos com, ou pelo menos a matéria, né? Com pandas, select, etc. E entrando um pouco no mundo mais da estatística. Só que esse mundo ele é importante para que a gente consiga entender a parte 2 e 3 do curso. Então vejam isso como um desvio de dados, mas um desvio necessário para entender ciência de dados. Quando a gente pega uma matéria como ICD e a gente assume, por exemplo, um pré-requisito como probabilidade, se você não viu probabilidade também não tem problema, eu vou fazer uma pequena intuição aqui do que a gente sabe e onde a gente quer chegar. A gente sabe responder perguntas como essa. Existe uma população de alunos do FMG. Ela existe. 3.000, 4.000 alunos, não sei quantos são, mas ela está presente aqui. Ou pelo menos está presente no sistema da FMG, né? E eu fiz uma amostra de 100 alunos, ou 100 discentes. E eu quero responder qual é a probabilidade de um de vocês, qualquer um de vocês, aparecer nessa amostra. Note que para responder essa pergunta, eu não preciso muito de estatística não, eu preciso apenas de probabilidade. Por quê? Se eu suponho que existem, por exemplo, N alunos, onde N pode ser igual a 3.000 ou algo similar. Então, se existem 3.000 alunos, a probabilidade de você não ser um primeiro é 1 sobre N menos 1. Essa é a probabilidade de você, ou melhor, desculpa, 1 menos 1 sobre N é a probabilidade de você não ser o primeiro, né? Porque você tem uma chance uniforme de ser o primeiro. 1 menos 1 sobre N menos 1 seria a chance de você não ser o segundo. Eu posso fazer isso até 1 menos 1 sobre N menos 99 ou algo assim. É a chance de não ser o primeiro, nem ser o segundo, nem ser o terceiro, nem ser o quarto, nem ser o quinto, nem ser o centésimo, entendeu? Então, se você não foi nenhum deles, e eu meio que nego isso, eu tenho a chance de você ser algum deles da amostra. Então, isso vem de teoria de probabilidade, né? Isso a gente meio que sabe e vem direto ao assunto. Eu só preciso de dois números, desse número e desse número aqui. Só que não é esse tipo de pergunta que a gente está preocupado em responder no mundo de ciência de dados. O tipo de pergunta que a gente está preocupado em responder, ela meio que inverte a direção. Embora a seta está aqui nesse sentido, eu vou inverter ela já já. É o seguinte, olha, o quão raro é que uma pessoa de 2 metros exista no Brasil? Só que a minha amostra, ela vai ter apenas 100 pessoas. E o quanto essa amostra fala da minha população. Note que isso é o contrário de antes, né? Antes eu tinha uma noção do tamanho da população. Aqui eu posso ter o tamanho, mas eu não tenho noção das alturas. Entendeu? E eu quero saber o quão representativo isso é da minha população. Uma outra pergunta, ou deixando mais claro esse exemplo, vamos supor que depois da eleição, isso aqui é o futuro, entendeu? Então eu posso dizer que isso aqui é, de certa forma, algo que já passou. Então isso aqui pode ser visto como futuro. O quanto o futuro, o quanto o passado, que é uma pesquisa de opinião que eu faço com 100 pessoas, consegue representar a população do Brasil, né? Então se eu tivesse um oráculo que falasse que no futuro 48 pessoas votaram no partido ICD do B, basicamente ICD do Brasil, né? O quanto essa minha amostra que eu fiz hoje ou no passado consegue capturar
essa noção que eu não vi como um todo. Então, é esse tipo de pergunta que a gente quer responder com ciência de dados. Isso é meio que a chave de ciência de dados, essa noção de quanto pequenas amostras generalizam para o futuro. Né? Não para o futuro necessariamente, ou generaliza para a população. Às vezes a gente vai pensar no futuro, mas generaliza para algo que a gente não viu. Porque se eu pegar a minha amostra, e se eu assumo que eu tenho um oráculo que fala que foi 48%, na minha amostra de 100 pessoas, entendeu? E aqui eu botei um x na noção de variável, na notação de variável aleatória, porque até uma amostra de uma pessoa pode ser visto como algo que foi sorteado de uma variável aleatória. Eu fiz 100 delas, né? Quando eu tirar a média de tudo isso, a média, que é o estimador, tem um chapéu, o real tem um asterisco, eu vi 0,51, né? Eu não conheço aquele 0,48, por isso que ele sumiu do slide. Então eu pergunto, o quão confiável ou viesado é esse meu estimador? Né? E a gente vai ter algumas garantias teóricas para falar isso. E essas garantias teóricas é que são a base do futuro do curso de ICD. Então os notebooks ainda existem, gente. Sim, eu vou voltar a mostrar exemplos de tabelas, sim, nesses vídeos. Mas a gente vai dar esse desviozinho, a aula passada, essa e a próxima, para a gente meio que fortalecer nossas bases matemáticas e conseguir entender o resto do curso. Então eu quero saber o quanto isso é perto disso, mas sem necessariamente conhecer o 0,48. E as perguntas que a gente vai abordar nessa matéria, pelo menos nessa aula de hoje, é como definir um estimador e como definir o que é viés. Quando a gente pensa no mundo da estatística, existem duas linhas de estimadores. Existem os estimadores paramétricos, que existe um livro ótimo sobre esse assunto, que é basicamente toda estatística. E existem estimadores não paramétricos, porque tem um livro que não é tão bom quanto o primeiro, mas é basicamente toda estatística não paramétrica. Eu recomendo muito a leitura desse primeiro livro em algum momento da sua vida. Só para recomendar alguns livros aqui mesmo. E antes de falar desse mundo, do que é cada caso desse, assim... Eu peço desculpa, né? Eu não falei aqui os exemplos. Voltei um slide no vídeo. Não vou parar a gravação, mas... os estimadores paramétricos, eles assumem um modelo para os dados. Por exemplo, quando eu assumo que meus dados seguem uma distribuição de probabilidade, como vai ser os meus próximos 3 slides de exemplo, e eu vou voltar para isso no futuro, no curso, mas eu estou fazendo a introdução agora. Eu não vou falar mais muito deles nessa aula, desse conjunto de vídeos, não nessa playlist, mas estimadores paramétricos são uma forma para os dados, tipo uma distribuição de probabilidade. Pequena introdução hoje, mas nas próximas aulas. Estimadores não paramétricos não assumem modelos nenhum. Quando eu faço um histograma, aquilo é um estimador dos dados, aquilo é de certa forma, uma representação dos meus dados, que é uma função do número de bins, para criar aquela curva, né? Ou até a própria média pode ser visto como um estimador não paramétrico. Eu não assumo nada de onde os dados vêm. Os dados falam por si só. A gente vai focar muito na aula de hoje na média. Agora, mas só para dar esse contexto geral, rever mais um pouquinho de distribuições de probabilidades, porque vai ser importante nessa aula também, ainda mais nas próximas aulas, né? Uma distribuição de probabilidade, a gente falou meio que por alto na última aula, mas a gente pode formalizar um pouco melhor. Se a gente pensa da seguinte forma, existe um domínio, que é esse D aqui, isso aqui é o meu domínio, e existe uma função de densidade que mapeia D para um número real positivo maior ou igual a zero. Né? É bom salientar que isso aqui é maior ou igual a zero. Essa função e esse domínio é o que define a variável aleatória, de certa forma. Porque a função vai me dar qual é a probabilidade de uma área, porque probabilidades são expressas em áreas sempre. E o domínio vai me dar o eixo x, que são os valores possíveis. Então, x, que eu vejo como o valor da VA, né? Isso aqui, a escala desse eixo x vem do domínio D. E probabilidades são lidas como áreas sempre. Então, se eu quero saber a probabilidade do valor x estar entre 6,8 e 9,5, eu integro
a função de densidade nesse intervalo e dou essa área aqui. E essa integral, se eu integrar no domínio todo, vai ser igual a 1, porque a chance do domínio ocorrer, qualquer valor dele, é 1. Então aqui é só um pequeno resumo do que são essas distribuições. E vai ser útil pensar nisso um pouco mais no futuro. Existem distribuições de probabilidades que são discretas. Esse foi o assunto da última aula, mas só revendo aqui. E eu trouxe isso aqui novamente porque é importante a gente focar na notação. Mas existem distribuições discretas e contínuas. A distribuição é discreta quando o domínio é um conjunto enumerável, tipo um conjunto finito mesmo, tipo as faces de um dado, de 1 até 6. Ela é contínua quando o domínio são os números reais. Um exemplo de distribuição discreta é a distribuição Bernoulli, cujo domínio é 1 ou 0. Então você tem dois valores que x pode ter, 1 ou 0. E P é a probabilidade do valor 1. A forma que você lê essa linha, que está escrito no comentário aqui embaixo do slide, é x é distribuído de acordo com uma Bernoulli. Se eu sei isso, eu tenho várias propriedades teóricas da população, mas a gente não sabe disso geralmente. A gente pode até usar isso como modelo para os dados. Mas por enquanto eu vou assumir que eu sei que x é distribuído com uma Bernoulli, com probabilidade P. E a minha função de densidade, que está aqui, ela é P elevado a x, quando x é igual a 1, P elevado a 1, 1 menos P elevado a 0. Então quando x é igual a 1, eu fico basicamente só com P, que é a probabilidade do valor positivo. Quando x é igual a 0, isso aqui é 0, vai ser 1, né? Eu fico só com 1 menos P, que é a probabilidade do valor negativo. Então isso é a minha função de densidade para um caso discreto. Um caso contínuo, tipo anormal, ela é um pouco mais complicada, porque ela é uma função que tem dois parâmetros. O que quer dizer ter dois parâmetros? Quer dizer que a função de densidade dela precisa dessas duas entradas, além de x, né? Então esses dois parâmetros, embora a gente já não escreve aqui no F não, porque a gente assume que já é o parâmetro da distribuição, né? Já está meio que implícito quando eu falo que é normal. Então o domínio são os números reais, e se eu integro essa função de menos infinito a infinito, vai ser igual a 1. Mas aqui a densidade não é para o domínio 0, 1, é para qualquer valor real. X é distribuído como uma normal com parâmetro μ e sigma ao quadrado. E a normal vai voltar bastante na próxima aula. Mas só para a gente focar nessa leitura e só para falar o seguinte: caso eu saiba disso, ou caso eu assuma disso, eu tenho uma população. Isso vai ser a base do início do nosso estimador da média, que vai vir do próximo conjunto de vezes. E só para fechar essa introdução, tem mais alguns slides, mas falar um pouquinho mais sobre distribuições de probabilidade, né? Distribuições, elas podem ser usadas como ótimos modelos também. Então eu posso dizer, eu como Flávio, programador, que meus dados vêm de uma normal ou de uma Bernoulli. Python permite isso, mas não são dados reais. Mas eu também posso observar dados, tipo tá aqui do lado esquerdo, e olhar, olha, isso parece com um sino. Se isso parece com um sino, talvez uma distribuição normal, que tem essa cara aqui, seja um bom modelo para os meus dados. Isso vai vir mais nas aulas futuras. Eu sei que eu estou falando bastante disso nesse vídeo, mas é só para deixar claro que é uma sequência de ideias que vocês têm que seguir desse vídeo aqui em diante. Nessa aula, a gente vai focar em modelos univariados. Como que isso liga com o ICD? Então, como eu falei no início, né, vocês têm que pensar as seguintes formas, ou da seguinte forma, que esse desvio pelo mundo da probabilidade, da estatística mais teórica, ele vai ser bastante útil quando vocês pegarem uma base de dados e dizer assim, como é que eu testo uma hipótese, porque aquela hipótese, ou porque aquele método que eu usei é correto. Ou porque a regressão linear, quando minimiza mínimos quadrados, está de certa forma capturando uma tendência média. Isso tem a ver com a aula de hoje, né? Então nós vamos voltar com tabelinhas para explicar regressão, classificação, intervalos de confiança, bootstrap, etc. nas aulas futuras. Mas aqui nós vamos começar com algumas garantias teóricas, tipo a lei dos grandes números, o que quer dizer minimizar um erro quadrado, o que é um risco,
com o que é o Teorema Central do Limite, que é o assunto da próxima aula, para dar a base para vocês entenderem os 3 próximos módulos do curso. Então a gente vai começar com um caso simples, univariado não paramétrico, que é a média, e depois nós vamos complicando a nossa vida. E é isso.